Eu soube agora há pouco aqui da produção que você foi dar uma entrevista no Flow, no nosso co-irmão, né? Porque todo mundo tá junto nesse segmento que é podcast e tal. Você, Caíto Maia e a Louise Bassi, que já veio aqui, é isso? Louise? Carol Pfeiffer. Aí foi a Carol Pfeiffer, que também já veio aqui. Tá vendo? Tem que saber, não é isso, né? A Carol Pfeiffer, o Caíto Maia e o Sérgio Zimmermann. O que foi que rolou lá? Que parece que o Caíto falou assim, não, tem que abrir empresa, tem que dar emprego. Ou seja, eu acho que ele quis dizer que tem que ser arrojado. O que é que você acha que ele falou que você não concordou e que deu ali quase uma treta, uma divergência? O que é que aconteceu para a gente entender e para quem está ouvindo também? O Caíto tem uma grande admiração pelo Caíto, sim, tem uma profunda admiração pela história dele, mas o ponto central dessa divergência é o seguinte: o Caíto tem uma história que ele começou sem fazer conta, sem nada, foi com a cara e coragem, quase quebrou e depois virou lá um império do negócio de óculos, da Chili Beans. Só que isso é exceção, isso não é a regra. O ponto que eu estava discutindo com ele é que você não pode, num programa com uma audiência super qualificada, imensa, com milhares de pessoas ouvindo, e você levar a exceção como se fosse a regra, como se fosse o melhor caminho. E por que eu digo isso? Porque o Brasil é muito forte no empreendedorismo, como iniciativas de empreendedorismo, mas o Brasil bate recordes em empresas que fecham em menos de 2 anos. É muita gente perdendo tudo que tem por apostar numa ideia e depois isso não dá em nada. E o que está faltando aí? Uma coisa chamada educação financeira. Tem muita iniciativa de empreendedorismo, mas tem pouca educação financeira. E aí houve uma confusão, e eu via essa polêmica nas redes sociais, de como se o Caíto estivesse falando que é normal perder dinheiro no início e eu estivesse falando que não é normal. Não foi isso que aconteceu. A explicação correta é a seguinte: é normal sim perder dinheiro no início de qualquer atividade. O que você deveria saber é que para montar uma coisa, você precisa prever que você vai perder dinheiro. Então vou dar um exemplo. Você vende lá, você usa seu fundo de garantia, vende seu carro, vende um imóvel para montar uma coisa. Você junta 500 mil reais. Aí você gasta os 500 mil reais na abertura do seu negócio. E aí você olha, cadê o cliente? Puta, precisa de dinheiro para marketing. Era tudo que o cara tinha, né? Era tudo que o cara tinha. Puta, precisa fazer marketing. Pô, mas não tem mais dinheiro para marketing. E aí? Aí você vai pegar emprestado no banco com juros mais altos do mundo? Você vai pedir emprestado para o vizinho? O que você faz? E aí o cara começa muitas vezes a pedir dinheiro oneroso, e os juros no Brasil são exorbitantes, e o cara começa a trabalhar para o sistema financeiro. E muitas vezes ele vai ficar com a dívida e não vai ter a empresa. Então o que eu sugeri, e é isso que eu estava dizendo e que eu recomendo fortemente, se você quer abrir uma coisa e você vai investir um dinheiro, faça um pouco de conta antes. Tenha uma noção de como é que vai ser o fluxo desse negócio para você não perder tudo que você tem. Um pouquinho de um pensamento de planejamento é importante para qualquer coisa que você vai fazer na vida, ainda que não dê exatamente como você falou. Agora, sair com a cara e coragem, colocando tudo que você tem, sem pensar no dia de amanhã, eu acho que é apostar as fichas quase que na sorte. Algumas pessoas são super bem-sucedidas fazendo isso, e o que eu falava pro Caíto é que o caso dele é uma absoluta exceção. Ele, de fato, nunca fez planejamento, ele foi na cara e coragem e conseguiu chegar em algum lugar. Deram certo para ele. Sim. Agora, você acha que você é mais visionário ou teimoso? Não, eu acho que o empreendedor, por natureza, ele é visionário na medida que ele enxerga algumas coisas que outras pessoas ainda não estão vendo. Ele já tem na mente dele, às vezes, uma loja funcionando antes dela ter sido erguida fisicamente. Então, o empresário consegue enxergar isso. Agora, teimosia não é uma característica positiva. E aí eu costumo diferenciar o termo insistência do termo persistência. Né? Insistir em alguma coisa é você não conseguir chegar no seu objetivo naquele caminho e você insistir no mesmo caminho esperando que o resultado mude. Isso é ser insistente, é ser teimoso, o que não me parece ser bom. Agora, persistente é o cara que
procura um caminho, não consegue chegar no objetivo e ele pensa em outro caminho para tentar atingir o mesmo objetivo e não dá certo, ele tenta outro caminho e tenta outro caminho. Isso é persistência e essa característica eu tenho. E o Cleito Maia, nessa entrevista, ele foi mais visionário ou ele foi teimoso quando começou o negócio dele? Não, acho que é muito difícil você dar certo sendo insistente. Ele seguramente foi persistente, porque é meio ilógico você imaginar que uma pessoa que ficar repetindo a mesma coisa, imaginando que vai ter um resultado diferente, vai chegar a algum bom lugar.